Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Você já está seguindo o canal, pode incluir INJR, já curtiu, já se inscreveu, já está compartilhando os conteúdos. Hoje nós vamos falar aqui de um aspecto muito importante dentro do Instituto Projeto Neymar Júnior. Lembrando que estamos no Jardim Glória, em Praia Grande, pertinho de São Paulo. E você sabe que na grade curricular do Instituto Projeto Neymar Júnior nós temos diversas atividades e entre elas a música é sem dúvidas uma das que mais nos deixa orgulhosos e que tem um papel fundamental aqui dentro do Instituto Projeto Neymar Júnior. Então, já se inscreve, acompanha aí as nossas principais plataformas, dá o seu joinha, se inscreve, compartilha o conteúdo porque mais pessoas precisam ter acesso a essas informações. E hoje um convidado muito especial, André Dias e Castro, é isso mesmo, ele tem nome de poeta, ele é psicopedagogo, é mestre em música, um músico fantástico e está aqui para brilhantar e para contar e para a gente falar de música e falar como a música interfere nas vidas das pessoas. André Dias e Castro. Queria agradecer aqui, muito obrigado, meu amigo, agradecer a presença, conhecer esse projeto aqui maravilhoso de vocês, a importância que vocês dão para a música também, a riqueza musical que vocês trabalham nessas crianças. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Então veja aí, veja que você hoje vai poder conhecer um pouco mais sobre a nossa metodologia, sobre as atividades que o Instituto Projeto Neymar Júnior desenvolve. Lembrando a vocês que nós temos aqui uma combinação pedagógica e também desportiva nesse conjunto de atividades que ajudam as nossas crianças, jovens e adolescentes. Então, nós fazemos aquela combinação de atividade desportiva com atividade pedagógica e a música tem um papel crucial. A gente tem uma oficina de música aqui e eu vou bater um papo com André Dias e Castro aqui para você entender o papel da música. André, para a gente começar esse bate-papo aqui e que ele seja assim bem sonoro para todo mundo aí que está nos vendo, fala um pouquinho quem é o André Dias e Castro. Que nome de poeta, meu amigo, você tem? Obrigado. Então, o André Dias começou com música em 1991, né? O meu pai comprou um teclado e um dia ele chegou para mim se eu queria aprender. E aí eu comecei a fazer aulas de teclado, só que meu pai tinha uma loja de carro naquela época e chamava os amigos, né, toda sexta-feira para fazer um churrasco e todo mundo tocava violão. Eu falei, poxa, com teclado eu não posso acompanhar esse pessoal. Aí foi quando eu comecei a aprender violão, via que todo mundo tocava violão, fui atrás, pedi para os amigos deles me ensinarem os primeiros acordes e foi encaminhando. E meu pai foi me incentivando depois, comprando instrumentos. E um dia eu assisti uma banda cover de Beatles chamada Liverpool, no antigo bairro de Moema, que eu fiquei encantado. Eu tinha uns 13 anos, eu falei, é isso que eu quero fazer na minha vida, trabalhar com música. Então a tua iniciação musical começou ali por volta de uns 10, 11 anos? Exatamente. Meu pai comprou um teclado e eu ficava observando ele tocar. Aí ele chegou e falou, você quer aprender mesmo? Eu falei, quero sim. Ele me colocou numa escola de música, dali pra frente veio toda a história. Olha só que interessante que o André está falando, né? A gente sempre fala aqui no Instituto Projeto Neymar Júnior da vinculação, né? E do vínculo que existe das referências. E sempre a família está em destaque, a gente sempre coloca a família em primeiro plano, né? E você veja a influência do pai do André na vida dele, ou seja, apresentando para ele um instrumento que despertou na criança, né? Porque ele estava ali entre 10 e 11 anos, iniciando ali, né, a idade da sua juventude, e a influência da família, a influência do pai, que colocou para ele frente a frente com um instrumento, com um teclado, e despertou nesse esse desejo. E aí os próximos passos? Então, os próximos passos, né, comecei a convidar alguns amigos da rua que tocavam violão, guitarra, a gente formou uma banda musical. E antigamente existia aquele jornal Primeira Mão, não sei se vocês lembram de que tinha anúncios, né? Isso é da minha época, mas eu não sei se é da época de vocês, né? Vocês estão falando aqui com dois senhores, né? E a gente viu alguns anúncios, achei algumas pessoas que tinham o mesmo sonho, formar uma banda cover de Beatles, e começamos a fazer ensaios. Já com 14, 15 anos já comecei a fazer os pequenos ensaios musicais já na garagem de casa já. E peço até perdão aos vizinhos, à minha mãe, porque aguentaram bastante tempo o barulho que a gente fazia. Mas tudo começou ali em 1994, 95. Como é que você vê o papel da música no cotidiano e na vida das pessoas, né? A gente sabe que o Brasil é um país super diverso, a gente tem
dezenas de culturas, né? Então, ou seja a cultura africana, a cultura europeia, porque nós temos correntes imigratórias gigantescas aqui no país, né? Então nós temos grandes colônias. Como é que você vê a música, o papel da música e da influência na questão da vida do brasileiro especificamente? Então, é muito engraçado que eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos, né, na Inglaterra, e o músico da Inglaterra, dos Estados Unidos, assim, o brasileiro, ele tem uma forma fantástica de entender os ritmos mais fáceis do que no mundo inteiro. É impressionante como as outras pessoas falam, o brasileiro, ele já nasce com ritmo. Não sei te explicar isso, mas a facilidade que os músicos brasileiros têm eu acho que por causa dessa diversidade cultural, o ritmo deles, é muito mais fácil de você entender fórmulas de compasso, entendeu? Músicas que são mais complexas. E o brasileiro, todo mundo que eu já toquei e conversei lá fora, o brasileiro tem uma facilidade incrível por causa disso. Fantástico, a gente observa muito isso, né? Nós temos uma diversidade de talentos, né, de grandes artistas, de grandes compositores, de grandes maestros, de grandes artistas, de grandes bandas. E a gente vê como realmente isso está impregnado na vida do brasileiro. Seja ele consumidor, né, de música, aquele ouvinte, ou seja realmente o praticante, né? Na tua opinião, assim, qual é a importância dentro da pedagogia, você que é um pedagogo, né, e um psicopedagogo também, na formação do indivíduo, ou seja, no processo de crescimento dele, e a importância de você começar o quanto antes, né? Aqui no Instituto, vale lembrar que as oficinas, elas iniciam desde os 7 anos, os jovens ficam até os 18, então ele tem 11 anos de convivência e iniciação, né, com a música. Isso tem uma relevância, André, no teu ponto de vista? Ou seja, quanto antes você inicia ou não música, você pode iniciar em qualquer etapa da tua vida. Fala um pouco desse aspecto. Então, a gente conversar sobre música é muito complexo, assim, gosto disso. Eu acho que nunca é tarde para estudar música. Se a gente for analisar a história lá atrás, Platão, Aristóteles na antiga Grécia, né, Pitágoras, o sistema tonal que a gente usa hoje já era trabalhado antigamente, já naquela época, e a música fazia parte da formação do ser humano. Como ela era rica e ela era importante, já era usada na antiga Grécia, nos estudos em Roma, tudo mais. E hoje o nosso sistema tonal, que nós usamos aqui no Brasil, no Ocidente, ele vem desde essa época, através dos modos gregos, né, que a gente chama que existiam, como eu posso explicar, depois foram passados a ser os modos eclesiásticos, né, que é os modos jônio, dório, frígio, tudo isso foi uma mistura do que nós temos hoje no nosso sistema tonal. E a música ela é muito rica, né? Como ela já fazia parte da criação do ser humano, da formação do ser humano, hoje para a criança, ela ajuda a desenvolver a parte cognitiva, a coordenação motora, a socialização. Por exemplo, música é matemática pura, como hoje podemos analisar nas aulas, né, de música, como a gente usa a matemática para poder fazer a forma, né, das contagens, do tempo e tudo mais. Rítmica. Né? O compasso. E o mais importante é a parte da socialização, que as crianças passam a entender que a música ela é como um todo, ninguém é mais importante, ninguém tem mais a função com mais importância do que ninguém. Então, assim, se todos fazerem juntos, a obra fica pronta. Que fantástico. Olha só que legal isso que o André está contando, né? Ele está falando porque a gente tem aqui no Instituto Projeto Neymar Júnior a nossa oficina de música e lá os alunos eles têm acesso e eles podem praticar a partir dos 7 anos as aulas de sopro, cordas, o que mais que a gente viu lá, André? Percussão, entendeu? Teclas, piano, entendeu? Ali é uma sala muito rica, fantástica mesmo. E o que é mais fantástico que a gente pode observar é a liberdade que a música dá, né? Ou seja, esse processo de iniciação, ele desperta na pessoa essa questão que você falou, né? Do ritmo e da sonorização, né? Ou seja, da integração. A gente viu jovens, né? E crianças diferentes, todos eles compondo ali uma banda, né? Que vai ser uma banda marcial. E a gente viu a integração e todos eles trabalhando em conjunto. A música tem muito essa questão, né? Porque quando a gente fala de música, a gente fala de harmonia. Isso. O que a gente classifica igual como harmonia? Não sei se a gente parou, eles estavam classificados em fileiras. E cada fileira executava uma forma diferente, ninguém toca igual.
Então ali um marcava uma parte do tempo, o outro fazia no contratempo, o outro complementava os tempos fortes. Então aquilo é um conjunto de como se trabalha, que é a grande dificuldade que qualquer educador musical ou maestro tem, é fazer a orquestra entrar em sintonia e todos caminhar juntos. Isso que é o grande o segredo da música, que as crianças, os jovens, as pessoas ali entendam como funciona a obra, de todos caminharem juntos. Muito legal. O André estava chamando a atenção de que, poxa, o Brasil tem pouco mais aí de 500 anos, né? E a gente hoje estava batendo um papo mais cedo, ele estava falando, eu perguntei para o André, poxa, André, quando é que nasceu a música, né? Então, conta um pouco dessa questão, né, da longevidade, né, e que a música já vem, você comentou sobre outras culturas milenares, né, que já trazem a música no seu cerne, né, e como isso influencia as culturas. Agora você me pegou, Tamir. Se a gente for analisar, já na época da pré-história já existe vestígios, né, através de instrumentos musicais, através de tambores, como que eu posso falar, já usavam couros animais, ossos, já como baqueta. Então, se a gente for, não existe, né, um registro específico, mas se a gente for analisar, né, hoje a gente tem muita influência da música ocidental, mas ela já vem através da música, como eu posso falar, a música, vamos supor, na China, já era trabalhada antes de 2000 anos que nós temos conhecimento, entendeu? A antiga música, se a gente for analisar a Índia, entendeu? E eles têm um outro sistema tonal, a linguagem deles é diferente, entendeu? Então você fala, nós temos, hoje baseado na escala cromática, nós temos tonal que são 7 notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dentro delas temos os acidentes, Dó sustenido, entendeu? Ré sustenido e assim vai, ao total são 12 notas. Só que o que acontece? A escala cromática, nesse sistema tonal, por exemplo, que a gente pode pegar, num país como a Índia, para tocar um sitar, você tem muito mais notas, entendeu? Passa notas musicais, mais de 20, 30 notas, então assim, aí você vai falar, como isso? Mas o nosso ouvido não está tão educado como ao deles, entendeu? Vamos supor, numa nota de Dó a Ré, você tem, ela é dividida de comas, entendeu? Comas seriam quase um semitom, entendeu? Um semitom que é uma outra nota, por exemplo, Ré bemol ou Dó sustenido. Dentro dessas notas a gente tem outras notas nesse sistema tonal. Então assim, é uma coisa, se a gente for falar, vai dias aqui conversando. Em resumo, eu posso dizer para você que a vida não teria a menor graça sem música. E aqui no Instituto Projeto Neymar Júnior a gente desenvolve muito essa atratividade e as características, como o André mesmo disse, do brasileiro, né, que a gente parece que a nossa cultura ela é impregnada e ela sofre muita influência. E aqui, os jovens, tanto masculino como feminino, eles praticam essas atividades juntos. E nós tentamos fazer e vemos conseguindo nesses 11 anos a integração desses jovens. Então ele precisa ter muita concentração, ele precisa estar atento, ele precisa respeitar a questão das notas, né? Ele precisa aprender a trabalhar em grupo, e é isso que a gente busca desenvolver com a questão da música dentro do Instituto Projeto Neymar Júnior. André, fala um pouquinho das tuas experiências, porque como vocês observaram aí, o André é um expert, e por isso que a gente sempre diz, né? Todo lugar e toda sala que a gente está de frente com um professor, com um maestro, é um lugar sagrado. Fala um pouco da tua experiência como formador, né? Como psicopedagogo e atuando na música, nos projetos que você tem, e como é que a vida te levou para esse lado, daquele menino que com 10, 11 anos se interessou ali pela música e aí você foi desenvolver a tua carreira e se tornar músico, mas também um professor, um multiplicador. Então, engraçado que a vida coloca a gente, né, às vezes em certas situações. Eu era muito apaixonado pela música popular, gostava muito de Beatles, de rock naquela época. E eu lembro que em 1997 eu tive o conhecimento que existia a faculdade de música, de violão clássico. Eu falei, nossa, eu quero estudar isso. E era uma antiga faculdade que o meu avô estudou também, por coincidência, que era a Faculdade Mozarteiro de São Paulo. E eu fui um dia bater lá na porta, eu lembro até hoje, eu era office boy, e falei, como que fazia para fazer a matrícula naquela época? E eu lembro que eu tinha que passar num processo seletivo. Me matriculei na época num conservatório para poder estudar
teoria musical, e eu entrei na faculdade de música erudita para estudar, aprender a música clássica, ao qual eu me encantei. Comecei a estudar, saber muito sobre Bach, Beethoven, Vivaldi, e foi ali que eu comecei a estudar violão erudito, né, a Francisco Tárrega, e me encantei pela música erudita. Foi assim uma coisa de apaixonar. E anos antes, quando eu já estudava no conservatório, eu já dava pequenos concertos nesses conservatórios, nessas salas de conservatórios, centros culturais. Existia bibliotecas, igual como a Narbal Fontes, elas me chamavam para tocar nos recitais que existiam lá durante o ano, e fui trabalhando nesse contexto. Logo mais eu comecei a trabalhar como educador musical em escolas, e depois eu acabei indo trabalhar nessa faculdade que tinha um colégio também lá, o Brasleme, e ajudei eles a montar o curso de pós-graduação em composição e orquestração, que era o curso da formação de maestros, né? E lá eu fui estudar composição e orquestração, sobre música erudita, e aí depois eu passei a dar aula nessa faculdade também, entendeu? Que legal. E montamos cursos de música, escolas de músicas lá em parceria, junto com esse colégio. E depois eu fui trabalhar também, fiz a faculdade de licenciatura em artes e música, fui trabalhar também no Colégio Salesiano, na rede salesiana, e dali eu fiz a faculdade da pedagogia salesiana, eu fui fazer gestão escolar, depois eu fui fazer psicopedagogia, fui trabalhar com neurociência e educação, também fiz outra pós em neurociência e educação para trabalhar com as crianças com inclusão, e ali eu cuidava da escola de música e artes, né, da contratação de professores, e deixei os projetos dos covers em segundo plano. Eu trabalhava, é que eu estou pulando a linha do tempo, mas enquanto isso eu sempre trabalhei, eu montava muitas bandas com as crianças para tocar na festa junina, apresentações musicais, e todo mundo falava porque eu não voltava aos palcos, né? Então em 2006 eu montei o projeto da Beatles Alive, que era fazer um cover como que era um show dos Beatles da década de 60. Então ali eu fui atrás dos instrumentos iguais dos Beatles, fui indo atrás. Aí em 2010 eu fui para Londres para conhecer a cidade deles, fui para Liverpool, fui sozinho, peguei o avião e fui embora, entendeu? Cheguei lá para colher muito material dos Beatles, então eu fui lá atrás das botas que eles usavam, dos ternos, como que era feito, saber toda a estrutura de como que era um show dos Beatles da década de 60, né? E todo mundo falava, porque eu não voltava aos palcos, aí foi quando eu comecei a encarar de frente esse projeto dos covers. Olha que legal, calma, você não sabe ainda, já você vai saber mais sobre a vida do André. Você já se inscreveu no canal? Já está acompanhando aí as nossas plataformas? Já deu o joinha, já está compartilhando esse conteúdo? É muito importante. Você que quer ajudar o Instituto Projeto Neymar Júnior, o Pode Incluir INJR tem justamente esse papel, ou seja, de você perceber a importância do poder da inclusão na educação da música. Você vê que o André está falando para nós a questão de sociabilização, da interação que é possível você exercer com a música, e ele mesmo que já cruzou aí continentes estudando e se dedicando. Você vê que o interesse pela música nasce muito jovem. Isso é muito importante, né, André? Porque você acha que a música, do teu ponto de vista, você que trabalha com educador e com escolas, a música ela é acessível do ponto de vista acessível aos jovens de maneira geral? Como é a tua percepção, você como psicopedagogo e como professor, como é que você vê isso? Então, é muito delicado a gente falar sobre isso, sobre o ensino de música hoje no Brasil, né? Porque se perdeu grande parte lá atrás da riqueza, né? Hoje, são poucos os lugares que a gente estuda música mesmo, como ela tem que ser, igual o seu instituto é um local. Os antigos conservatórios hoje praticamente se extinguiram, não existe mais. Então, hoje a criança tem muita dificuldade até o acesso à música mesmo, ao estudo de partitura, sobre a música erudita, né? Então, é muito complexo hoje e delicado a gente poder analisar como é que está o ensino da música no Brasil, que muita riqueza se perdeu lá atrás. Porque a música, quem estuda música desde criança é uma pessoa diferenciada. É porque nós comentamos que o brasileiro ele tem na sua essência, né, essa musicalidade, né?
Então deveria ser fácil, né, você ter acesso à música, não só como ouvinte, porque como ouvinte é fácil, né? Você liga um aparelho celular, ou você liga um aparelho de som, ou rádio do carro, o que seja, você vai ouvir música, mas realmente, e nós comentamos, como nós somos um pouco mais maduros, vou chamar assim, André, nós comentamos que na nossa época existia na escola a disciplina de música e de educação artística, onde as crianças, principalmente nós que viemos da periferia, né, a gente poderia ter na aula de educação artística o nosso primeiro contato principalmente com as notas musicais, né, e com a teoria musical e também com os instrumentos, né, que lá você utilizava os da escola, porque nós como crianças às vezes não temos condições de acessar os instrumentos, né, e isso talvez se justifique e se explique um pouco essa questão da perda que você disse, porque hoje eu imagino que hoje não exista mais o ensino da educação artística. Então, são raras as escolas que você tem acesso hoje à música, né, no ensino público, né, que eu quero dizer. Porque antigamente você tinha as fanfarras, não sei se você lembra, tinha exato. As competições, final de semana, então você estudava música, você respirava música nos colégios públicos. Eu lembro que na minha escola, depois do turno, tinha as aulas de fanfarra, entendeu? Então você, aos domingos você ia se apresentar com os amigos e tudo mais, e isso se perdeu, entendeu? Então você aprendia a ler uma partitura, é isso que eu falo do ensino de música. Hoje a pessoa fala, mas eu toco música, tudo mais. O que eu digo é o ensino mesmo musical com partituras, você saber as notas, saber tempos musicais. Então isso hoje é muito difícil, né, as crianças terem acesso. E existem colégios particulares que são trabalhados isso, institutos e algumas escolas, mas na maioria do ensino público isso se perdeu hoje em dia e essa riqueza foi deixada para trás. Imagino que sim. Veja só a importância. Nós temos aqui a combinação, então, durante o dia, de 10 disciplinas pedagógicas. E as crianças no Instituto Projeto Neymar Júnior, que chegam dos 7 anos de idade até os 18, elas precisam diariamente combinar essas disciplinas sempre com uma disciplina desportiva. E aí ele tem, dentro desse currículo, aulas de música. Essas aulas iniciam às 7 da manhã e vão até às 23 horas. Então, diariamente, no contraturno escolar, essas crianças elas podem entrar em acesso através da sala de música com a teoria musical, com instrumentos musicais, todos eles recebidos em doação aqui pelo Instituto Projeto Neymar. E o objetivo é justamente esse, como o André Dias de Castro está dizendo, de você aproximar a nossa cultura, de você aproximar a comunidade da música, porque ela é tão presente nas nossas vidas, e ajudar no desenvolvimento. Se ele não quiser ser um musicista, se ele não quiser ganhar a vida com isso, mas que ele tenha acesso à teoria, que ele tenha acesso aos instrumentos e que ele possa ter um convívio e poder desfrutar mais e melhor da vida, porque quem tem a música ao longo da vida como um instrumento de evolução, com certeza é mais feliz, não, André? Com certeza. E eu queria parabenizar vocês pela sala, que eu achei fantástica. Ali foi como eu te disse, ali vocês têm os instrumentos essenciais para o desenvolvimento de uma criança, que é a tríade, que eu falei, instrumentos de teclas, instrumentos de cordas e instrumentos de percussão. Então ali você consegue, como eu posso classificar para vocês, envolver a criança na forma da disciplina da música. Então ali ela desenvolve todos os lados sensoriais dela. E entrar em contato com vários instrumentos distintos, né? Porque como você falou, lá nós temos piano, nós temos teclado, nós temos violão, nós temos cavaquinho, nós temos banjo, nós temos prato, uma série de bateria, né? Tambor. A sala é muito rica em instrumentos musicais, então a criança ali ela acaba desenvolvendo muitas coisas ali dela, principalmente do lado cognitivo. Muito bom. Aí você deve estar perguntando, poxa vida, aí o André, muito jovem, teve acesso à música, teve acesso aos instrumentos, se desenvolveu, estudou, se tornou um expert, pós-graduado, um psicopedagogo, musicista, e aí você, em um dado momento, você decidiu fazer shows e covers. Conta pra gente como é que surge na cabeça do André Dias de Castro a ideia de montar uma banda e fazer covers.
Ó, depois eu vou dizer quais os covers que o André Dias e Castro faz. Ele não vai contar quais, mas o primeiro eu quero que ele diga pra vocês como é que nasceu a ideia de montar uma banda. E quero saber também, primeiro você quis montar uma banda original ou não? Você já quis fazer cover já de cara? Como é que foi isso? Então, isso é um segredo que eu guardo, mas eu já gravei músicas próprias também. Em 2022 eu tinha um professor de canto, que era um vizinho meu, que era o Felipe. E ele tinha... O pai dele tinha um estúdio, que era o Estúdio Micael, que era do lado da casa dos meus pais. Então lá gravava Chitãozinho e Chororó, Sérgio Reis, Edson Hudson. E ele era amigo meu da faculdade. E aí eu fazia aula de canto com ele. E um dia ele falou, André, vamos produzir suas músicas aqui e tudo. Aí eu acabei gravando um CD lá com eles, com umas músicas próprias. E aí acabei deixando esse sonho um pouco de lado. Até que em 2026 tinha muitas professoras que falavam, André, volta aos palcos, volta para os palcos, você só está dando aula, você monta a banda com as crianças, você faz esse trabalho muito bem e volta. E aí foi que eu falei, vou realizar meu sonho, que é fazer... Eu não sei te explicar, mas eu falo que eu não sou músico, eu sou bitomaníaco. E era o meu sonho montar uma banda cover de Beatles, como era um show dos Beatles na década de 60, com a Riqueza. Então, era um show baseado na Broadway, né, que era um show chamado Beatlemania, que era a Beatlemania aqui da década de 70. E foi ali que eu comecei a ir atrás dos instrumentos, fazer todo um trabalho de pesquisa minucioso, trazer para os palcos o que era um show dos Beatles. E eu sempre quis trabalhar com isso. O meu sonho ali, da onde que vem ali a paixão pelos covers, que você falou? Através da música erudita. Porque a música erudita a gente tem que tocar cada nota precisamente certinha. Então, e eu tenho esse... Não sei te dizer de ego e tudo mais, mas é o trabalho do cover, fazer certinho como foi gravado, tentar reproduzir no palco como que era aquela obra daquele artista, sem mudança, sem improviso, fazer exatamente como está no disco, que esse é o grande desafio, né, das obras do cover. Trazer ao palco o sonho para quem está te assistindo, fazer o público sonhar como que era um espetáculo daquele artista, né? A gente vem de uma fantasia também, na realidade. Então, olha, ele já revelou aí, olha, ele faz um dos covers que ele faz, que é do Beatles. Então, você que está aí, que já se inscreveu no canal, que está acompanhando a aba aí das plataformas, já segue aí também o André Dias, para você poder contratar os shows, você não vai se arrepender. O André, eu já assisti mais de uma vez a apresentação do cover do Beatles, feito pelo André Dias e Castro, assim, sensacional. Então, olha aí, já curte, se inscreve, compartilha, porque é fantástico. Agora, deixa eu te perguntar, de cara você já foi pro palco com o cover ou você foi primeiro autoral? Você foi com a tua banda, assim, ou não, você de cara falou, não, vou partir pro cover. Como é que é isso? Então, a primeira vez mesmo foi em questão dos covers. Foi no aniversário do meu irmão que a gente tocou na garagem do aniversário dele. A rua inteira apareceu para assistir e a gente fez cover dos Beatles nesse dia. E engraçado que era a época de auge dos Mamonas Assassinas. Eles não tinham morrido. A gente tocou no final também, fizemos um popurrí dos Mamonas. Foi muito legal nessa época. E curiosidade, como é que foi a reação da turma? Ah, a turma adorou. Sério? Eu lembro até, eu tenho filmado ainda, um dia eu mostro pra vocês, assim, foi bem legal. Eu tinha mais ou menos 16 anos na época e, assim, a repercussão foi muito grande, assim, foi muito legal. Tanto que todo mundo falava, faz de novo, faz. E aí a gente começou a tocar em festinhas de aniversário, do bairro ali, nas quermesses de igreja. E aí além dos Beatles, porque eu sei que há outros covers, né? E aí, o que mais? Então a gente sabe, por exemplo, Bee Gees. Bee Gees também. Bee Gees é um projeto que eu tenho com um amigo meu, né, o Thiago Gentil, que a gente formou, que é o Bee Gees Memory, e é trazer de volta ali, é um tributo que a gente tem ao Bee Gees, uma homenagem a eles, que a obra musical do Bee Gees também é muito rica, né, e linda demais. Que incrível. Mas como eu fico curioso agora, né, por exemplo, você se aprofundou, né? Porque eu sei que você é perfeccionista e você é um estudioso e você tem essa questão e essa preocupação em respeito à obra original, né? E que o cover realmente ele sai ali, até por esse respeito mesmo, que ele seja uma obra ali fidedigna, né? Fiel, que realmente ele reproduza com veracidade, com qualidade. É uma homenagem, na verdade, o cover que você faz à banda original, né? Como é que você dá esse salto assim para falar, puxa vida,
eu já estou fazendo bem o Beatles, aí eu pulo pro Bee Gees e faço todo esse estudo, essa analogia, ou é concomitante? Você vai fazendo as coisas simultâneas? Então, também é um trabalho de anos, né? Então a gente trabalha durante anos pesquisando, ouvindo cada detalhe. Por exemplo, existem hoje programas, né, como o Moisés, que a gente separa os canais, separa os instrumentos para poder ouvir certa voz, para poder ouvir os instrumentos. Né? E é isso que eu faço também com o Bee Gees, né? Com os Beatles. Eu estudei com o maestro Beto Iannicelli, que a gente separava os detalhes da guitarra do George Harrison, estudava cada tipo da palhetada, se era para cima ou para baixo, para você entender o sentimento que eles colocavam na guitarra. E quando também a gente formou o ABBA Hits, também para ter essa riqueza musical do ABBA também, passamos a estudar todos os detalhes, comportamento deles no palco, como era um show, por exemplo, dos Beatles, do ABBA, dos Bee Gees no palco, como eles se comportam, cada um tem o seu trejeito no palco. Por exemplo, te explicar, o John Lennon, ele costuma ficar com as pernas abertas, né, tocando a guitarra. O George Harrison, ele deixa uma perna reta, a outra fica balançando, entendeu? O Ringo Starr, ele fica muito com a cabeça ao lado. No ABBA, por exemplo, eu faço o Bjorn, né? O Bjorn, ele que chamava as músicas, ele que se mexia no palco, ele que batia na mão das pessoas, entendeu? Ele se movimentava, voltava para trás e falava com o pessoal da banda, entendeu? Então, por exemplo, o Benny, que faz o pianista, ele fica sempre mexendo os ombros assim, desse lado. Então, é um trabalho teatral. A Ineta e a Frida, elas se comportam de tal jeito também no palco, entendeu? Então, é um estudo, assim, de anos. Não posso falar para você, em 1 mês, 2 meses, isso está pronto. São anos que a gente estuda para poder trazer para o público como que era uma riqueza. Aí eu te falo, se você passar a analisar, vou dar um exemplo, o ABBA. O ABBA na televisão, ele era de uma forma, porque só existia 1, 2 câmeras. Então eles ficavam engessados. Você pega o ABBA no palco ao vivo, é totalmente diferente como você vê na televisão. É todo mundo se movimentando, se mexendo. Então eram os 4 trazendo a magia para o público. O encantamento, o envolvimento com o público era muito grande. Olha, você que está acompanhando, esse bate-papo aqui com André Dias e Castro, eu convido você a seguir o André, a compartilhar o conteúdo, para acompanhar principalmente a agenda e saber aonde os covers vão estar, porque eu já presenciei, eu já assisti e eu digo para você, é fantástico, a experiência é maravilhosa, vale muito a pena. Você vai entrar em contato com boa música e muito legal o que o André falou, que é na personificação. Porque, olha, acredite, eles vão lá e eles colocam as roupas, ou seja, o André me contou a história de um par de botas que ele tem quando ele faz Beatles, assim, que é uma bota que ele comprou lá em Londres, toda especial. Então você tem, né, toda a parte de vestimenta, os instrumentos, a parte de maquiagem, cabelo. Então, assim, é fantástico. Então, eu convido você mais uma vez a seguir a nossa página, se inscrever, compartilhar o conteúdo. Vai ser colocado aí na barra também as plataformas do André Dias para você seguir, acompanhar agendas e shows. André, agora assim, o que mais? A gente falou, tem Beatles, tem Bee Gees, tem mais? E o ABBA? E o ABBA? ABBA Hits. ABBA Hits. Então, olha só, que diversidade, cara. Conta um pouco desse projeto aí. Então, do ABBA Hits, né, qual que é a grande dificuldade que nós temos? Trazer como era um show do ABBA, né, final da década de 70, começo de 80, aos palcos. Se você for analisar a banda do ABBA, eles tinham 2 bateristas, 2 guitarristas, tinha um coral para poder reproduzir, tinha uma orquestra toda atrás. Então, assim, a grande dificuldade em reproduzir a sonoridade deles ao vivo é muito grande. E o comprometimento, então, o que nós fomos atrás? Por exemplo, dos pedais que eles usavam, entendeu? De guitarra, de distorção, para poder a sonoridade ser a mesma no palco que eles reproduziam também na época. Então, através hoje de simuladores, eu tenho os amplificadores de épocas também, os Vox que os Beatles usavam, o ABBA também já gravou com Vox, entendeu? Fender. Então, todos esses instrumentos e amplificadores a gente traz aos palcos para poder reproduzir como era um show, ter essa qualidade, entendeu? Os timbres que eles usavam, o ABBA, ele revolucionou muito através dos sintetizadores. O Benny, ele era muito minucioso em trazer novos timbres, novas sonoridades. É a mesma preocupação que nós temos através dos teclados, das orquestras, em
como trazer isso de volta. Os vocais, entendeu? Na reprodução. Que legal. É muito complexo. Gente, olha, pode acreditar, é muita qualidade, sabe? É muito gostoso, são shows incríveis, com profissionais super competentes como o André, uma banda inacreditável. Agora, nós vamos entrar aqui nos detalhes, porque o André ele tem uma coleção fantástica aí de guitarras, violões, baixos, e aí a gente tem algumas peças aqui, eu vou pedir para você falar um pouco, eu sei que você tem um xodó, né, um carinho todo especial, não poderia ser diferente, né, porque são peças incríveis, então se você puder falar um pouco aí pra gente aí. Então vamos começar aqui por essa daqui que eu falo que é uma raridade. Essa aqui é uma Gretchen Country Gentleman, pode ir? Olha aí, hein, pessoal, olha que honra, hein? Ela é modelo igual do George Harrison, né? Então, o George Harrison adorava essa guitarra aqui, tanto que ela tá na capa dos discos, né, tudo mais. Ela tem esses abafadores, né, que eu falo que é o diferencial dela aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, na época aqui, ó, que ele usava para abafar as cordas, às vezes para não ressonar. Esses captadores são os Filtertron, eles são, a bobina deles é enrolada à mão. Até hoje, entendeu? Dia, quando são feitos, né? Esses aqui, por isso que eles são únicos, né? Você pode ver que ela é fechada, ela não é aberta, entendeu? Atrás dela você tem uma proteçãozinha aqui de couro que era usada. Olha só, pessoal, tá vendo aí a importância de você se inscrever, curtir, seguir, compartilhar esse conteúdo? A gente está diante aqui de uma verdadeira obra-prima, que é esse instrumento musical aqui, trazido em detalhes pelo André Dias e Castro. Por exemplo, a madeira dela, por exemplo, ela é ébano, são madeiras hoje protegidas por lei ambiental. Isso aqui é uma reedição de 2005, né? É uma série especial que saiu, o modelo igual do George Harrison. É uma edição especial. Hoje não é mais fabricado, infelizmente, né? Olha aí, tá vendo? Uma peça aí, ó, uma peça única aqui, lindíssima. A gente está tendo o privilégio de poder compartilhar com vocês aqui no Pode Incluir NJR. Linda, André, maravilhosa. Com licença. Essa daqui é uma Fender Stratosonic. Aí você vai falar que eu sou louco, que eu sou tudo, mas eu fiz. Porque o George Harrison, na época do Sgt. Peppers, ele pintou, né? Na época psicodélica, ele mesmo à mão pintou essa guitarra. Então, eu tentei reproduzir o mais fiel possível, peguei as fotos da época, comprei as tintas que uma amiga minha me orientou e demorou mais ou menos uns 3 meses. Eu fui trechinho por trechinho, fazendo aqui, aí errava, uma verdadeira apagava. obra de arte. Olha que coisa maravilhosa, pessoal. Olha que lindo. Realmente um capricho, uma riqueza de detalhes, assim, fantástico, um instrumento maravilhoso. Olha aí, tá vendo? Que lindo! Toda a sonoridade do álbum Sgt. Peppers, do LP também, Rubber Soul, foi feito com essa guitarra. Tá vendo só? Fantástico, André. Muito bom. Que legal, gente. Olha só, você poder acompanhar, você poder entrar na riqueza de detalhes desses instrumentos, conhecer sobre a história, conhecer a história de um artista como o André Dias, a importância do estudo, a importância de se familiarizar com esses instrumentos, o carinho que ele tem, né, e que guarda desses Tem mais equipamentos. uma aqui para te mostrar. Essa daqui foi o grande mistério na época do LP A Hard Day's Night. Quando o George Harrison gravou ela, muitas pessoas tinham dúvida de onde vinha esse som, que era um som diferente. Todo mundo perguntava e não entendia o porquê, né? E na realidade ela foi o segundo protótipo que Adolfo Rickenbacker fez e entregou por George Harrison. Era uma guitarra de 12 cordas, só que ninguém percebia por causa do headstock. Não sei se você pode analisar ali, ó, a outra está escondida atrás, ó. Então, na época na televisão ninguém via esses segundos, essas segundas tarraxas aí escondidas. Fica ali escondida porque ela está sobreposta ali. E você olhando por aqui dá a impressão que só são 6. Exatamente. E aí ela dobra. Olha só que curiosidade, pessoal. Olha que fantástico, né? Um detalhe aí, uma riqueza de detalhes que o André está trazendo pra gente. E aí, onde que vem a sonoridade dela, né? As cordas são oitavadas. Ó. Então aqui você pode ver que você sempre tem as cordas duplas mais uma oitava acima. E dá esse som característico dessa guitarra, que foi feito o LP A Hard Day's Night, quase inteirinho só com essa guitarra. Olha que fantástico, você tem a possibilidade de entrar em contato com esse conteúdo, de saber
sobre a história desses instrumentos, né? Sobre a delicadeza e o cuidado que o André tem com todas elas e a influência, né? A influência da música sobre o André e o despertar dessa paixão pelos instrumentos, né? E, puxa, que fantástico. E eu e você aí tendo o privilégio de entrar em contato com tudo isso e saber mais sobre música, saber sobre o poder da inclusão da música na vida, na cultura do brasileiro. Fantástico, André. Vou pegar aqui esse. Deixa eu guardar aqui com cuidado, porque isso aqui são verdadeiras raridades. Esse aqui é um baixo Hofner, que o Paul McCartney, né, modelo que o Paul McCartney usava nos Beatles. Então as cordas dele, elas são diferentes das comuns, elas são estilo flats, né? Elas são alemães da própria Hofner, que eu comprei que um amigo meu trouxe da Alemanha, e até hoje eu tô aqui com essas cordas. Então ele tem um som bem característico, né? Um baixo semiacústico, ele que reproduz a sonoridade dos Beatles, e o Paul McCartney usa ele até hoje nos seus shows. Você pode ver que ele está nos palcos. Não está programado nada, a gente consegue tocar alguma coisa? Opa! Com ele? Com baixo? Qual? Você que sabe, você que vai me dizer. Então, vamos... E aí, não ver uma programamos guitarra nada aqui. disso, Vou mas pegar olha, a isso é um guitarra privilégio para você que está aqui acompanhar André Dias e Castro, olha, com seus instrumentos aqui maravilhosos, com uma história riquíssima. Pegaram de surpresa, hein? Mas vamos Surpresa! lá. Bom, então o Altamiro vai cantar pra vocês aqui, um Twist and Shout aqui. Então, assim, Você canta, eu vou abrir a boca. Fantástico. Olha aí, tá vendo? Já se inscreveu, curtiu, compartilhou o conteúdo? Um privilégio. Estamos aqui com o André Dias e Castro, uma verdadeira aula sobre a música, contando histórias maravilhosas sobre a sua vida, sobre a sua carreira. André, quero muito agradecer, um privilégio ter você aqui, sabe? Saber que você acrescentou demais. Quero abrir aí o canal para você, deixar teu recado, mandar uma mensagem, mas sobretudo, meu irmão, agradecer a parceria, a gentileza de você estar aqui conosco no Pode Incluir INJR. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Queria parabenizar vocês e todo o Instituto, o trabalho que vocês fazem com as crianças na parte de socialização, de inclusão. Isso é um trabalho fantástico e emocionante, e que Deus abençoe sempre vocês aí, que vocês continuem esse trabalho por muitos e muitos anos. Olha aí, se inscreve, compartilha, dá o joinha e pode incluir aí na sua agenda todas as quintas-feiras episódios inéditos, e aguarde e inclua na sua agenda. Pode incluir, André? Pode!